Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Ritual Romano, Exorcismo. Esse livro foi escrito por El Torres, desenhado por Jaime Martínez e colorido por Sandra Molina. Contém 119 páginas divididas em 4 capítulos e foi publicado no ano de 2019 pela Dark Side Books. Bom, em função das atribuições dadas a cada um dos nomes aqui que eu citei anteriormente, é possível que você já tenha percebido do que se trata esse livro. Esse então é um livro em quadrinhos. De antemão já dá pra gente dizer que é um livro muito bem feito, capa dura, muito bem diagramado e tudo, né? Esses livros assim que tem essa qualidade excepcional na produção e etc. Sempre vale a pena a gente destacar esses detalhes porque são livros que dão orgulho da gente ter na estante para além do conteúdo, né? E falando em além, a Dark Side no momento da compra, né? Se eu não me engano foi alguma coisa de compra antecipada e etc. Eu não lembro direito em que circunstância eu comprei esse livro que eles deram esses brindes, então que foi esse marcador de páginas aqui, né? É até meio grandão. Se eu coloco assim fica uma caveirinha. Veio também esse apoio de copo, né? Não sei se tem um nome específico para isso, mas é para botar o copo que parece uma hóstia, né? E veio também essa cruz aqui. Para caso o Satanás aparecer, você já lança um Vade Retro Satana. E aí ele vai embora. Ou não. Quando eu decidi começar a ler esse livro, né, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo e eu achei interessante essa memória, essa lembrança. Era uma história que eu vivi, que eu praticamente já tinha meio que esquecido, mas justamente quando eu comecei a ler o livro me veio isso, né? Então talvez tenha sido um sinal de que eu devesse contar esse ocorrido aqui também. Primeiro dizer que essa questão de possessão, né, ela não é um fenômeno exclusivo de uma religião, né, de uma única religião. No caso aqui o cristianismo. O cristianismo ele não é a única religião que lida com a questão da ideia de possessão. Lembrando que possessão é diferente de incorporação. Então a incorporação ela tende a ter uma interpretação sobre uma entrada de um ser externo, né, um espírito e etc., mas uma entrada amigável. Então você recebe aquele espírito, seja por vontade ou não, mas aquele espírito vem muitas vezes para se utilizar do teu corpo para, né, passar uma mensagem, para dar uma informação, para falar alguma coisa, etc. A possessão ela tem uma característica de violência. Então aquele espírito ele entra no teu corpo, primeiro que de uma maneira geralmente nunca muito amigável, e geralmente ele vem para causar algum problema, seja para quem está ali no entorno ou para a própria pessoa. E bom, então isso é importante a gente ter em mente, né? E por que eu estou também destacando isso, né? Porque essa coisa do exorcismo ela ficou muito marcada e atrelada à questão cristã. Foi um pouco vulgarizada modernamente com essas igrejas evangélicas que a gente tem aí, né? Com esse povo falando que tudo é demônio, né? E a gente sabe muito bem que os objetivos deles fazendo isso é justamente para encantar, né, a plateia ali que se emociona e que se convence facilmente daquelas encenações que em geral são pura mágica de palco, entre aspas, né? Ou seja, puro teatro, e aí as pessoas lá se encantam com o pastor e etc, blá blá blá. Mas o fenômeno da possessão em si, ele existe dentro do meio religioso, ele é tratado por algumas religiões e justamente por isso a gente tem que levar também esse assunto a sério, porque ele tem a sua importância. E o que acontece é que muitas vezes algumas religiões, elas por não tratarem com a própria questão da incorporação ou da possessão, ela não fornece aos seus adeptos
meios para lidar em situações como essa. Então, por exemplo, a gente não vê esse tipo de tratativa, de uma forma geral, nas religiões europeias, né? Porque não é um fenômeno que é visto comumente. Então, dificilmente um adepto de religiões europeias ou de magia europeia e etc., de sistemas europeus, né, ele vai saber lidar com uma situação como essa, porque essas religiões e sistemas geralmente não dão as ferramentas para que ele então possa lidar com esse tipo de situação. E eu sou então um desses indivíduos, né, que, embora não europeu, me dediquei durante grande parte da minha vida ao estudo, né, das religiões, das manifestações religiosas e sistemas mágicos europeus. Então, o que isso acarretou, né? Aí vem a questão lá que eu coloquei no começo desse vídeo, que é a da experiência que eu tive. Então, não sei se, acho que deve ter uns 2 anos, não foi, não, esse ocorrido não tem muito tempo não, que aconteceu, e eu estava na casa de um casal, conversando com a mulher e tudo, que é a esposa do rapaz, e eu não me dou muito bem com ele, porque ele é uma pessoa que tem lá a sua personalidade, ética e caráter um tanto quanto distantes daquilo que eu considero como ideal para uma convivência, né? Então a gente não se dá muito bem, a gente praticamente não se fala. E aí a esposa dele, de repente, a gente estava conversando, de repente numa pausa assim entre a conversa, ela parou de falar e baixou a cabeça. E aí eu olhei assim, né? E aí percebi que ela estava de cabeça baixa, estranhei a cena. A primeira coisa que eu pensei, tá passando mal. E perguntei, fulana, você tá bem e tudo? E nada dela responder. E aí eu comecei a ficar meio tenso assim, ela de cabeça baixa. Daqui a pouco ela começou a balançar os ombros, fazendo esse movimento aqui. E aí eu pensei, que P é essa, né? E aí ali eu já tinha percebido, já tinha sentido, né? Que já não era mais uma questão de estar passando mal no sentido físico da coisa. Mas ainda assim pensei, bom, isso deve ser alguma coisa de espiritualidade brasileira, né? Porque ela flerta muito com essa questão dessas religiões de macumba e tudo mais. Mas não é uma pessoa que de fato, né, frequenta ali tudo. Mas sempre está visitando terreiros e tudo. Aí ela começou a fazer esse movimento e tudo, daqui a pouco levantou a cabeça e ficou fazendo esse movimento de olho fechado e ficou um tempo assim, eu falando, e nada dela responder. E aí eu pensei, tá, mas essa coisa está se manifestando aqui, eu não sei o que é isso, não me responde, etc. O que eu faço agora, né? E o marido dela ali sentado, olhando assim, meio assustado também, mas não sabia o que fazer. De repente ela apontou em direção à casa da vizinha, que eu sei que é uma vizinha que ela tem uma relação, né, nesse sentido assim de conversa sobre esses assuntos, etc. E aí eu pensei, bom, deve estar chamando a vizinha, né? Aí falei com ele, ele foi lá, chamou a vizinha veio. E aí ela na manifestação ali indicou que queria ir pro quarto. Aí fomos nós três pro quarto. E aí até então a gente estava achando, né, que era algum tipo de manifestação de vibração de orixá, alguma coisa assim, né? Algo mais elevado e tudo. Mas eu tava achando muito estranho que a coisa não saía daquilo, né? Ficava fazendo aquela movimentação corporal, mas não saía daquilo. E aí alguma coisa, e a vizinha lá fazendo as orações lá de macumba que ela conhece e tudo, e nada funcionava. E aí, em determinado momento, eu comecei a sentir, alguma coisa começou a falar comigo que não era aquilo, não era o que eu tava pensando que era. Eu pensando que era orixá e etc, não era aquilo. E aí eu virei e olhei pra pessoa ali, no caso, pra ela incorporada ali, eu olhei lá no fundo do olho, falei assim, você tá de brincadeira com a gente, né? Tá de sacanagem, né? Você não é o que tá fingindo ser. E aí na hora,
ela deu um sorriso, né? Sabe esse sorriso de deboche, assim? E aí olhou pra minha cara e aí mudou totalmente. E aí ficou olhando pra minha cara e rindo. E aí pronto, aí já começou a se movimentar mais abertamente e tudo. E aí eu falei, fala teu nome, fala quem você é, pra que tu veio aqui? E rindo, hahaha, rindo, assim, debochando. E eu perguntando. E eu ficando meio puto, porque aquilo ali já tinha passado mais meia hora e não falava nada, aquele ser não falava nada. E aquela situação. E eu falei, olha, eu não vou ficar aqui, né, o resto da noite nessa coisa sem fim. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu falei pra menina que tava comigo, me ajudando ali com ela, eu falei, vamos tirar ela do quarto. Aí ela falou, aí a entidade falou, não. Aí foi a primeira vez que falou. Aí eu falei, não? Como que não? Então fala teu nome, pra que tu veio? Aí riu, debochando a minha cara. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu falei, fulano, pega ela pelo braço. Pegou ela pelo braço, aí não, começou a gritar. Não, 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 que não sei o quê. Aí eu falei, vai sair desse quarto sim. Eu não sei nem por que você tá aqui, etc. E aí falou, não, 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 que não sei o que. Aí começou a gritar, fazer escândalo, né, se debatendo e tudo. E aí a gente soltou ela. Aí ela sentou na cama. Então, aí eu falei, então você vai sair do corpo dela e vai ser agora. É. Aí ela olhou pra minha cara e riu. Mais uma vez debochando. Aí eu peguei nas mãos dela. E eu já tava com muita raiva, né, daquela situação. Porque eu não tenho muita paciência para essas coisas assim. Porque como eu tenho uma certa vivência com essa coisa de espíritos no plano astral e tudo mais, então eu não... Essas coisas às vezes me assustam no primeiro momento, mas depois que eu me acostumo eu já fico meio, né? Fico impaciente, já não tenho muita paciência e já quero logo partir pra briga. E aí, inclusive, essa postura é bem parecida com a do personagem aqui do livro, até por isso também, de uma certa maneira, eu lembrei. E aí... E eu falei assim, eu olhei dentro do olho dela, exigindo que a entidade saísse, né? Saísse do corpo da pessoa e tudo. Nesse momento que eu peguei nas mãos dela e olhei fixamente pro olho dela, né? Eu comecei a sentir que ela tava olhando para dentro do meu olho também, lá no fundo. É uma sensação que não dá para explicar direito. Então houve um alinhamento muito forte, assim, dos olhares. E eu tava pegando nas mãos dela, os meus braços começaram a formigar. Então eu senti como se eu tivesse a ponto de perder a consciência. Analisando, né, posteriormente o que pode ter acontecido, eu acho que o que aconteceria ali provavelmente seria um princípio de transferência, né? Ou seja, a entidade provavelmente sairia do corpo dela e entraria no meu. E aí naquele momento eu interrompi a conexão ali, né? Desviei o olhar e larguei as mãos. E aí eu falei, vamos levá-la vamos tirar ela do quarto. Já que não quer colaborar, então vamos tirar ela do quarto. Aí a menina me ajudou, pegou ela pelo braço, ela se debatendo toda, levamos pra sala onde estava o marido. E aí, automaticamente, assim, nem foi uma coisa pensada, eu coloquei ela sentada do lado do marido. E nessa hora ela começou a gritar. Não, não, não quero ficar do lado dele, que não sei que ele é uma pessoa ruim. Eu não sei que ele é uma pessoa má. E aí começou a falar, né? E aí eu falei, ah, tá. Então, vamos começar a negociar isso aqui, né? E aí eu tirei ela, que ela fazendo muito escândalo. Ela que eu digo isso aí pra entidade, tá? E aí tirei. Eu falei, olha, se você não colaborar, eu vou te colocar de novo do lado dele. E aí meio que a gente ficou nesse processo, assim, era uma coisa que não saía disso, assim. E eu não sabia muito o que fazer, a menina, né, que tinha lá seus conhecimentos também de macumba, não sabia muito o que fazer, e eu via que aquilo ali parecia um jogo, né, parecia uma brincadeira que aquela entidade estava fazendo, e sempre no final ela voltava rindo e debochando na nossa cara. E só ficava de fato incomodada quando, né, era posta do lado do marido lá da mulher que estava então possuída, né? E aí eu falei, aí eu lembrei da minha infância, né, e de coisas que eu aprendi vendo a minha tia que era mãe de santo, que é mãe de santo e tudo, e os lugares que a minha mãe me levava e tudo. E aí eu falei, bom, acho que eu sei o que eu vou fazer.
Peguei ela, tinha que fazer um certo esforço porque ela se debatia muito e tudo. Falei, vamos levar ela pro banheiro. Peguei ela de roupa e tudo, joguei debaixo do chuveiro, abri o chuveiro gelado e aí fiz algumas coisas que o meu conhecimento, tanto da minha infância quanto, né, o conhecimento que eu adquiri no decorrer de todos esses anos de estudo de ocultismo, de religião e etc., me deram. E aí, em poucos minutos, ela estava gritando, me perguntando por que eu estava prendendo ela debaixo do chuveiro, de roupa e tudo. Ou seja, ela já tinha voltado. E aí, expliquei a situação e ela falou que não lembrava de nada disso, não sabia o que aconteceu. De fato, ela falou que não era ela. E bom, e aí foi isso, essa experiência, assim. Então, quer dizer, é uma coisa que às vezes até a gente que não tá acostumado a lidar com esse tipo de situação, às vezes se vê na obrigação de lidar com isso. Então é sempre interessante a gente, nós ocultistas e etc., sempre, mesmo naquilo que a gente acha que nunca vai passar, né, numa situação que nunca vai acontecer, às vezes acontece. Então essa é a importância da gente estar sempre estudando todos os tipos de fenômenos da espiritualidade, conhecer o que é só aquela religião fala sobre isso e etc. Bom, agora vamos falar sobre o livro. O livro começa com um prólogo escrito por Paco Plaza, e aí ele começa falando assim: carrego uma maldição. Em geral, considero-me uma pessoa muito feliz, mas carrego uma maldição, algo que muitas vezes me atormenta e ameaça minha tranquilidade. Eu poderia ter vergonha de compartilhar, porém creio que, se você comprou este quadrinho e está lendo estas palavras, seja altamente provável que me entenda. Desde cedo, sinto uma atração irracional pelo sobrenatural, uma satisfação vertiginosa que me leva a outros mundos, uma simpatia espontânea pelo monstruoso, pelo horrível, pelo aterrorizante. Minha maldição é viajar sem descanso por prateleiras de locadoras, lojas de quadrinhos, livrarias e etc., na busca por novas histórias que acalmam ou nutrem aquele fogo interior que todos os amantes do gênero sentimos. Viciados em calafrios, amantes do macabro, podemos nos chamar de diferentes maneiras. Sabemos, contudo, do que estamos falando, não é mesmo? E aí ele fala, né, continua aqui falando que foi através desse fascínio pelo sobrenatural, que é algo que move muitos de nós, que é assim que ele conheceu o trabalho do El Torres, então ele se viu fascinado, né, pela qualidade ímpar que esse indivíduo, né, esse escritor, esse autor, tem em criar as suas histórias de terror. E aí como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, se você é o tipo de pessoa que não gosta de saber nenhum tipo de detalhe da história qual você vai ler, esse é o momento que você tem que parar de ver esse vídeo. Por quê? Para que o roteiro ele se faça minimamente entendível, né, nessa sinopse aqui, porque isso daqui nem é exatamente uma resenha, porque eu não vou falar do livro todo, né, porque senão seria spoiler. Eu vou dar uma sinopse, né, que é uma introdução, uma ideia geral sobre o que trata a história. Eu vou ter que expor um elemento inicial, né, na qual o roteiro se desenvolve. Então, repito, se você é uma pessoa que não gosta de saber de nenhum detalhe, esse é o momento de desligar esse vídeo. Mas se você não se importa de saber, então, um detalhezinho da história, né, para poder, então, ver se você tem interesse ou não, então continua assistindo, porque é o que eu vou tratar a partir de agora. Então a história começa no Vaticano, com um padre fugindo pelos corredores, né, da Santa Cela e tudo mais, fugindo de algo que aparentemente está tentando lhe causar algum dano. Nessa fuga, ele então inevitavelmente se encontra com o seu algoz e tem a sua cabeça decepada, mesmo após tendo implorado para que Deus lhe salvasse e para que o assassino então fosse misericordioso com ele. O assassino então responde que Deus não está no Vaticano. A história então pula para um outro padre chamado John. O John encontra-se na Amazônia e ele foi chamado para que ele fosse até lá para executar um exorcismo. Ele é então um padre exorcista. Uma menina então está sendo possuída, né, por um demônio, e depois de muito lidar ali,
ele consegue salvar essa menina da possessão. Quando a menina volta a si, ela diz que enquanto estava possuída, ela falava com os demônios, né, no interior ali de si mesma, e ela alerta para ele que tudo aquilo tinha sido um grande engano, que na verdade eles usaram a possessão sobre ela para ganhar tempo, porque eles tinham um plano muito maior e eles precisavam que ele estivesse longe do Vaticano para então esses demônios executarem o plano que eles tinham em mente. Algo então ocorre no Vaticano, nesse interim, e uma carta chega rapidamente a ele na Amazônia para que ele então retornasse. Esse pedido de retorno não foi agradável para muitos dos padres que lá estavam, né, no Vaticano, em função de que esse padre, o John, ele tem um histórico meio problemático. Ele, na verdade, embora seja um exorcista muito bom, um dos melhores de todo o catolicismo, ele é um indivíduo de temperamento curto, de pavio curto, né? Então ele não tem muitas papas na língua e ele não leva desaforo para casa. E em função disso ele quase foi excomungado anteriormente, então ele tá vivendo ali na corda bamba em relação à igreja. Mas por ele ser muito bom, então ele é destacado para resolver o grande problema que o Vaticano encontra naquele momento. E esse é então o elemento inicial de todo o enredo da história. Eles fazem ele prometer então que ele não vai revelar esse segredo para ninguém, e então, após a promessa de que ele vai manter o segredo, eles então o levam para uma sala onde o segredo está escondido. O Papa está possuído por demônios. Bom, e aí então a história se desenrola dentro desse contexto, né? Então, lógico que a partir daqui eu não vou falar mais sobre o enredo, porque senão eu teria que dar spoilers e etc. Mas é uma história muito interessante, porque lida com essa coisa assim da gente considerar, né, como o sumo sacerdote, né, o maior de todos os padres dentro da igreja, poderia ser então possuído pelo próprio demônio, etc. Né? Isso, né, abalaria a própria estrutura, né, da igreja e a fé das pessoas na igreja, né? Porque o próprio representante do Deus da Bíblia na Terra sendo possuído, então quem não poderia ser, né? Então é um enredo realmente muito interessante, muito cativante, eu gostei muito. E aí na conclusão, que a última parte, né, o Rituais Diabólicos, Exorcismos e o Ritual Romano, por El Torres, que é o autor, ele vem então falando sobre toda a sua história em relação a esse contexto, né, de que ele desde a infância, ele é um espanhol, então ele nasceu num país onde o catolicismo é uma religião muito forte, né, o cristianismo é uma religião muito forte, então tem igreja para tudo quanto é lado, santo para tudo quanto é lado, padre para tudo quanto é lado, e ele sempre se viu em meio a todo esse catolicismo e esse cristianismo, né? E embora toda essa religiosidade, né, ele também se encantou então por aqueles filmes e histórias que envolviam essas coisas de demônios e exorcismos, etc., como é o caso do clássico lá, né, O Exorcista. E, a meu ver, também tem um outro filme maravilhoso, que é O Exorcismo de Emily Rose, né? Quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque realmente é muito interessante. E, bom, aí ele vem falando aqui, né, de toda a pesquisa dele, que ele consultou padres, etc., teólogos e tudo mais, e todo o trabalho. Então, assim, é um livro realmente muito interessante. Quem tiver interesse nesse tipo de tema, vale a pena. É uma história em quadrinhos, né? E eu mega recomendo. Mega recomendo esse livro. Muito bem feito, muito bem produzido, o roteiro interessante. Tem um desfecho interessante, né? No final da história. Então, eu gostei. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.